Salve! Hoje vamos começar então com a velocidade média. Já perceberam que a gente está numa ambientação diferente. Estou explorando aqui para ver qual vai ser a melhor forma de dar essa aula para vocês. É bem possível que não está dando para ver muito bem a escrita, mas não tem problema não. Eu vou falar tudo que está escrito aqui para vocês e a gente vai acompanhando isso aí junto, beleza? Na próxima aula eu vou ver se eu consigo recarregar o canetão, que daí vai ter uma tinta pra um quadro branco, que aqui eu estou usando o giz na verdade, porque é o que a gente tem, né? Então vamos lá. Para falar de velocidade média, nós temos que recuperar conceitos da última aula. Conceito de deslocamento escalar e distância percorrida. Qual que é a diferença entre o deslocamento escalar e distância percorrida? A diferença mais importante para nós aqui, que é a definição que vocês vão ter que levar, a definição que vocês levam para o vestibular, a definição que vocês levam para o Enem, a definição que vocês levam para a vida, é que deslocamento escalar, o nome é bem técnico, dá para vocês perceberem que o deslocamento escalar está associado com uma escala, com uma marcação. Aqui não sei se está dando para ver no vídeo, mas nós temos uma trajetória, beleza? Uma trajetória orientada, ela tem uma orientação. Esse aqui é o ponto zero. Ponto zero. A gente chama esse ponto zero de babinha para aparecer, origem. Beleza? Então o ponto zero vai ser sempre o que a gente chama de origem. Para cá a gente tem valores positivos, a flecha cresce para cá. Então aqui nós temos 10, aqui nós temos o 20. Beleza? Pro lado de lá, menos 10, menos 20. Então para lá diminui. Imagina que um móvel saiu da posição 0. Ele saiu daqui. Ele foi até essa posição aqui, posição 20. Em seguida ele retornou e foi até a posição menos 20. Então vamos lá, qual que é a posição inicial desse móvel? A posição inicial é 0, ele saiu daqui, certo? Aonde ele terminou o trajetória? Aonde ele terminou a trajetória? No ponto de menos 20, certo? O que acontece aí então? Se nós fizermos o deslocamento escalar, nós vamos calcular a distância, a posição final menos a posição inicial. Sempre assim, posição final menos a posição inicial é o deslocamento escalar. Ou seja, qual que é a posição final dele? Ele não terminou em menos 20? Então a posição final, que é S, é menos 20. Péssima escolha de cor, mas enfim, menos 20. Esse menos fica aí, beleza? Mantém esse menos. E a posição inicial, S0, posição inicial. Ele não saiu do zero, então a posição inicial dele é 0. Não precisa ser um gênio para saber que essa conta vai dar menos 20 de resposta. Então o deslocamento escalar desse móvel que saiu daqui, foi para cá e voltou e veio até aqui, vai ser menos 20. Menos 20 depende da orientação, se aqui for em quilômetro, então vai ser menos 20 quilômetros, certo? Agora, qual é a distância percorrida? O nome já diz, distância percorrida foi a distância que ele percorreu. A distância que ele percorreu. Então veja, ele veio até aqui, 10, 20, agora ele veio para cá, mais 10, agora 30. 40, 50, 60. Então ele percorreu 60. Beleza? Se você quiser, você pode fazer essa distância aqui, 20 mais essa aqui dá 40. Então 20 mais 40, 60. Então a distância percorrida, 60 quilômetros. Agora, a distância percorrida e o deslocamento escalar podem ter o mesmo valor? Pode. Imagina aqui, esse móvel foi do 0 até o 20. Esquece essa volta aqui, ele só foi do 0 até o 20. Qual que vai ser o deslocamento escalar dele?
Posição final 20 menos posição inicial 0. 20 menos 0, 20. E qual que vai ser a distância percorrida? Ele foi daqui até aqui, então, do 0 até o 20, percorreu 20 km. Beleza? Agora, por que a diferenciação entre deslocamento escalar e distância percorrida é tão importante? Porque quando a gente olha para a fórmula da velocidade média, a velocidade, não botei aí, mas é a velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Na velocidade escalar média utilizamos o deslocamento escalar. Veja como o nome é bem sugestivo. Então, eu não falei para vocês que o deslocamento escalar é distância final menos a distância inicial? Ou seja, posição final menos a posição inicial? Sim. Então, veja que é isso que a gente utiliza na fórmula. ΔS. Às vezes você pode chamar de D, deslocamento escalar. D de deslocamento escalar. Esse D nunca vai ser distância percorrida. Já vou explicar para vocês qual vai ser o caso em que a gente vai chamar de... vai utilizar a distância percorrida. Está escrito aqui essa parte que não está dando para ler. Mas o que acontece aí? Essa parte é a variação de tempo, quanto tempo ele levou. E essa aqui vai ser o deslocamento escalar. Como que você calcula a velocidade escalar média, que é a velocidade média, a mesma coisa, dividindo deslocamento escalar pelo tempo, certo? Vamos fazer um exemplo aí. Deixa eu checar para ver se está dando para ver na câmera. Sinal de falta de bateria. Dá para ver. Beleza, vamos lá. Então, o que nós temos aí? Ponto A, cidade A, fica no quilômetro 20 dessa BR. E a cidade B fica no quilômetro 100. Vamos imaginar que a pessoa vai ir da cidade A até a cidade B. Então, ela vem daqui até aqui. E ela demorou 4 horas para fazer esse percurso. Qual que vai ser a velocidade média desse indivíduo? A velocidade média, nós calculamos fazendo ΔS sobre ΔT. Esse ΔS, eu posso reescrever ele como sendo S menos S0. Beleza? Então vamos lá. Velocidade média é igual a S menos S0 dividido... Quanto que é o ΔT mesmo? Não é 4 horas? Então manda lá, 4 horas. Não se preocupe com as unidades por enquanto. Agora, seguinte, esse S não é a posição final? Se ele vai de A até B, a posição final não é 100 km, não é o quilômetro 100, então aqui no lugar do S você bota 100. Coloca 100 aqui. O menos você mantém. E qual que é a posição inicial? Dessa vez é 0? Não, ele partiu do quilômetro 20. Então, a posição inicial é 20. Perceba que o deslocamento escalar, ΔS, vai ser 80. 100 menos 20, 80. 80 dividido por 4, não precisa ser um gênio para saber que a velocidade média vai valer 80 dividido por 4, 20 km por hora. A unidade é muito importante. Eu não usei aqui em quilômetro, eu não usei o tempo em hora, então a velocidade sai quilômetro por hora. As unidades também derivam das fórmulas. Isso é um passo muito importante para você entender a física. Certo? Agora vamos dar uma olhada nesse segundo exemplo. Se o corpo foi de B para A. Então veja, agora ele saiu de B e foi para A. Então quem que vai ser o S0? Se ele saiu de B, S0 é o B. Espaço inicial, espaço 0, espaço inicial. E quem vai ser o espaço final? Esse A. Eu não vou fazer lá embaixo, vou fazer aqui em cima, tá? Por questão de espaço. Quanto que vai ser nesse exemplo aqui?
o ΔS, ou seja, o deslocamento escalar vai ser a posição final menos a posição inicial. Posição final, 20, menos a posição inicial. A posição inicial não é 100, então vai lá, 100. Se fizer a conta aí, vai descobrir que caiu o giz copitou. ΔS é igual a menos 80. Menos 80 quilômetros. Certo? Se você colocar na fórmula da velocidade média, você vai descobrir que velocidade média é igual. Deslocamento escalar. Deslocamento. Quanto que vale? Fiz a conta em cima, dá menos 80. Leva o sinal junto, é importante. Menos 80. O ΔT. O ΔT, olha o exemplo, é em 4 horas também. Então manda 4. Se você fizer menos 80 dividido por 4, você vai ter menos 20 de resposta. Isso significa menos 20, inclusive, em quilômetro por hora. Sempre colocar a unidade. Olha como o sinal da velocidade é muito importante. Quando ele foi de A para B, ou seja, daqui para cá, a velocidade saiu em sinal positivo. Porque ele está indo a favor da trajetória. Agora, quando ele foi de B para A, ou seja, dessa posição para essa, nesse sentido, ele está indo contrário à trajetória. E por isso, aqui saiu de sinal negativo. Coisa importante que você não pode esquecer. Sempre para calcular a velocidade escalar média, você vai usar o deslocamento escalar, certo? Esse nome escalar, não tem muita importância, só para você não... Mais para frente nós vamos estudar a cinemática vetorial. Então vai entrar a velocidade vetorial, o deslocamento vetorial. Por enquanto, basta você entender essa parte, vai ter muito conteúdo ainda até a gente chegar lá, então calma aí. Certo? Então tá aí pra vocês. Agora essa parte que tá um pouco pior na câmera, mas vamos lá, não tem nada de muito importante aqui. Mas é o seguinte, aqui tá escrito e se usar a distância percorrida. Ou seja, e se na fórmula da velocidade média eu não utilizar o deslocamento escalar, utilizar a distância percorrida. Dá certo? Não vai dar certo. Mas é uma coisa que as pessoas fazem muito no cotidiano. Imagina esse exemplo aqui, ó, que a pessoa saiu do 0, foi até o 20 e depois passou pela origem de novo e foi até o menos 20. Se a pessoa fizesse essa viagem, ela ia fazer a velocidade média utilizando o 60 e não o menos 20. Porque é muito mais usual no cotidiano. Mas na verdade, essa velocidade que você está fazendo não é a velocidade escalar média. Não é. Então, cuidado. Quando o exercício te pergunta velocidade média, ele quer a velocidade escalar média. Sempre que ele falar velocidade média, ele quer velocidade escalar média. Utilizando, então, deslocamento escalar. Essa ideia que a gente fez aqui. Essa ideia que a gente pensou aqui. Menos 20. Só pega o ponto inicial e o final inicial. Beleza? Agora, tem como, usualmente, de forma que não é científica, necessariamente científica, você fazer essa média utilizando, essa velocidade média utilizando a distância percorrida. Agora, ele recebe um nome específico. É a média das velocidades instantâneas, ou seja, é a média dessa velocidade aqui, nesse instante. Com a velocidade que ele estava voltando, com todas essas aí. A velocidade de vários instantes, que na prática não tem como fazer, porque são muitos instantes. Os instantes são fracionários, é uma questão muito difícil. Então, a gente só pega o distância percorrida. Isso é uma curiosidade, não vai ser uma parte muito importante da matéria de vocês, beleza? Só para não deixar confusão aí para vocês, que é muito comum que os professores não diferenciem isso, estou passando para vocês.
Agora, para finalizar, qual unidade eu uso? Qual unidade eu uso? Evitem utilizar unidades estranhas, como, sei lá, minutos. O minuto é péssimo. O centímetro é péssimo. Imagine então você usar centímetro por minuto. Horrível. Você pode usar? Pode, beleza, pode. Mas você só vai usar se você vê nas alternativas ele te dando respostas em centímetro por minuto, ou sei lá, centímetro por hora, misturando as unidades, beleza? Daí você pode usar, se ele te der nas alternativas. Caso contrário, você vai seguir sempre essa metodologia que eu vou passar para vocês agora. O espaço, ou seja, a distância, o deslocamento escalar, você vai utilizar sempre em quilômetros ou metros. E o tempo, você sempre vai utilizar em horas ou segundos. Agora, existem pares entre eles, certo? Qual que é o par do quilômetro? O par do quilômetro é a hora. Então você evita utilizar quilômetro por segundo. Tenta sempre utilizar quilômetro e hora, certo? Então quando você coloca o deslocamento escalar em quilômetro, tente utilizar o ΔT em hora. Beleza? Vou deixar aí nos cards para você uma aula, possivelmente eu ainda não gravei, mas daqui um pouquinho vai ter essa aula nos cards, sobre como você fazer essa mudança de quilômetro para metro e também de hora para segundo. Por enquanto, se não está aí nos cards ainda, me chama que eu vou ajudar vocês de forma bem rápida como fazer isso. Agora, veja aí. O metro, isso aqui não é minuto, é metro. Metro, o par dele é o segundo. Então veja, se eu coloco aqui em metro e aqui em segundo, a velocidade, metro, segundo, a velocidade vai sair em metro por segundo. As unidades sempre respeitam a fórmula. Tenha isso em mente, isso é muito importante. Beleza? Agora, para finalizar, então nós teremos duas unidades de velocidade principais: quilômetro por hora e metro por segundo. Eu digo que vocês têm que se ligar nelas porque elas vão ser as mais importantes. Para você passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você multiplica por 3,6. E para você passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você divide por 3,6. Então vamos lá. Imagina que eu tenho, sei lá, 72 quilômetros por hora. Não sei se está dando para ver aí, mas é 72 quilômetros por hora. Como que eu passo isso para metros por segundo? Olha aí. Para passar quilômetros por hora para metro por segundo, você multiplica por 3,6. Então, para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, multiplica por 3,6. Então, 72 vezes 3,6. Calma aí, tá ao contrário. Pera. Inverte isso aí. Inverte isso aí que tá ao contrário. Beleza. Quilômetro por hora para metro por segundo. Divide, tá, gente? Então o que a gente vai fazer aqui? Dividir por 3,6. Beleza? Quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6. 72 dividido por 3,6. Nós vamos ter 20. Então, 72 km por hora vai dar 20 metros por segundo. Beleza? Espero ter ajudado vocês. A gente conversa. Mandem as dúvidas para vocês. Façam os exercícios. Até a próxima.